Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso 19. Amém? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, pedimos a sua graça nessa noite, que o Senhor possa sondar o nosso coração, que o Senhor possa trazer a tua palavra, Senhor, porque nós cremos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Pedimos, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração e aplique a tua palavra, expõe o nosso coração para nós mesmos. Senhor, nós queremos mudança em nossas vidas. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. É por isso que o Senhor já falou aos nossos corações e, na sua infinita graça, nessa noite nós carecemos do Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, para trazer luz a cada um de nós. Senhor, toma as nossas vidas, conduza cada um de nós na tua direção, Senhor, pois necessitamos de ter o Senhor em nosso viver. Ajuda mais essa noite, Senhor, a tua igreja reunida aos seus pés, a compreender a tua palavra, a andar pela tua palavra, a ser moldado por ela, Senhor. Ajuda-nos a conhecer Cristo através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um texto que, nesses dias, nós precisamos que realmente o Espírito Santo abra o nosso entendimento para nós compreender quão precioso é esse texto para nós. Porque é uma exortação da palavra do Senhor para nós e também um incentivo para que nós possamos continuar e para nós sondar o nosso coração. Será que a palavra de Deus que está vindo ao nosso coração, ao lermos a palavra de Deus, nós temos tomado ela como uma palavra viva do Senhor? Não desmarquem aí, mas voltem a Hebreus, um livro para trás aí. Hebreus capítulo de número 4, nos fala assim o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? Então, irmãos, será que nós temos ouvido a palavra e essa palavra tem sido uma palavra viva para nós? Ou ela é simplesmente um ouvir que a gente muitas vezes, a palavra de Deus nos fala isso. A palavra de Deus ela precisa constranger o nosso coração, porque se nós estiver tomando ela como realmente ela é, uma palavra viva, que ela é uma palavra direto do trono de Deus em relação ao seu povo, irmãos, essa palavra tem que fazer a diferença em nós. Ela tem que expor o nosso coração. Porque, irmão, não há coisa que mais para sondar o nosso coração do que a própria palavra de Deus. Agora nós podemos pegar essa palavra simplesmente como sendo letras. E aí ela não vai fazer efeito nenhum em nós. Mas agora quando nós tomamos essa palavra, que ela realmente ela é uma palavra viva, que nós creiamos que essa palavra é de Deus, irmãos, ela vai fazer. Ela vai fazer aquilo que apraz a Deus, que é expor o nosso coração, para quê? Para que haja arrependimento da nossa parte, para que então nós possamos nos voltar ao Senhor. Porque aqui no verso 13, que nós lemos agora aqui, vai falar que nós temos que prestar conta diante de Deus, né? E naquele grande dia, como que nós vamos nos achegar diante de Deus, sendo que o Senhor tem falado tanto aos nossos corações? Como que nós vamos justificar, muitas vezes, a nossa negligência? Né? Por isso que, irmãos, quando nós voltemos para lá para o texto de Tiago, que nós lemos, né? Ela começa a dizer assim, sabei, no verso 19, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Tardio para se irar. Todos objetivo contrário à nossa natureza. Irmãos, nós não somos homens e mulheres que gostamos de ouvir, né? Nós gostamos muito de falar. Nós somos rápido para falar, mas a palavra de Deus que diz que nós devemos ser prudentes no falar, né? E para se irar, né? E aí a palavra de Deus vem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós precisamos, irmãos, que essa palavra sonde o nosso coração e mostre para nós aonde nós estamos diante do Senhor, para que realmente a palavra dele faça efeito em nós. Irmão, nós não podemos ser ouvintes negligentes mais. Nós devemos ser aqueles homens e mulheres prudentes que ouvem a palavra do Senhor e essa palavra penetra em nosso coração para quê? Para fazer aquilo que apraz ao Senhor. Porque um dia nós vamos e esse dia não vai demorar, irmãos. Esse dia está próximo. A volta do nosso Senhor está próximo para buscar a sua igreja, para ter comunhão conosco, né? Então, como que está a nossa vida diante de tudo isso que nós estamos ouvindo da parte do Senhor, né? Então, esse verso 22, ele precisa ser algo muito real para nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então, nós não podemos mais perder tempo, sabe, irmãos? Porque a volta do Senhor está tão iminente. Basta nós vermos como que esse mundo está hoje, né? E aí nós precisamos sondar o nosso coração, aonde está o nosso coração em tudo, em todos esses aspectos que está acontecendo nesse mundo, para que então nós possamos, irmãos, ser aqueles pelos quais o Senhor pode nos usar para fazer a diferença nesse mundo, né? Sermos praticantes da palavra. Porque mas para nós sermos praticantes, como diz o verso 21 aqui, portanto, despojai-vos de toda a impureza,
e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Sabe, irmão? Então, o que pode fazer com que nós tenhamos um pleno arrependimento, os nossos atos, diante de tudo isso que tem acontecido no mundo? A palavra de Deus. Né? Porque a palavra ela vai sondar, ela vai esquadrinhar o nosso coração e ela vai expor todos os pensamentos do nosso coração. Nós, muitas vezes, nem nós conhecemos os pensamentos do nosso coração, mas o Senhor conhece. E a sua palavra é essa que pode chegar lá nesse ponto e expor para nós quem nós somos. Para quê, irmãos? Para que haja um viver adequado diante do Senhor. Irmãos, que todo o chamado do Senhor para nós é para que nós possamos andar em santidade com o nosso Senhor. Andar prudentemente naquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós. Então, irmãos, quando a gente ouve essas palavras, como nós precisamos. Porque muitas vezes nós temos ouvido e ouvido. Mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou muitas vezes nós guardamos a palavra no nosso coração, mas nós não retemos ela. E aí o inimigo vem e tira essa palavra tão preciosa que foi semeada no nosso coração e nós continuamos a viver a nossa vida comum de qualquer jeito. Mas nós precisamos viver nesse mundo, sim. Nós precisamos nos alimentar nesse mundo, nós precisamos trabalhar nesse mundo, nós precisamos negociar nesse mundo, precisamos ter o nosso lazer está aqui. Mas, irmãos, esse mundo não pode ter o nosso coração. Esse mundo não pode mover as nossas vidas. Quem move as nossas vidas é o Espírito Santo. Quem tem que mover a nossa vida é o Espírito Santo. Sabe, irmãos? Então, como nós precisamos que, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, nós fazemos uma pequena reflexão do que é a palavra para mim, o que está sendo a palavra de Deus na minha vida. Ela está mudando? Ou simplesmente nós estamos sendo cheios da palavra de Deus e não há mudança nenhuma em nossas vidas, sabe? São coisas que nós devemos começar a buscar a mente do Senhor para que Ele sonde e Ele possa ver onde nós estamos. Irmão, não compensa nós vivermos uma vida nesse mundo conhecendo quem é o Senhor e nós chegar naquele grande dia e não termos nada para oferecer ao Senhor. Ou estarmos como aquelas virgens nécias que fala lá em Mateus capítulo 25, aquelas 5 virgens nécias que querem se socorrer nas outras 5 virgens prudentes que tinham azeite nas suas vasilhas. Por quê? Porque as lâmpadas delas estavam se apagando. Elas tinham o Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós cremos na palavra, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Mas agora nós precisamos que a nossa alma seja ganho pela palavra do Senhor, pela comunhão de Deus através da sua palavra, para que o Espírito Santo ganhe o nosso coração, ganhe espaço no nosso coração e nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que simboliza ali aquele azeite naquelas vasilhas daquelas 5 virgens prudentes. Porque aquelas 5 nécias estavam se apagando a lâmpada delas. Elas viveram a vida aqui, creram no Senhor, viveram a vida delas de qualquer jeito. Mas quando chegou o dia do noivo, quando bateu-se na porta, elas não estavam preparadas. Aí elas socorrem nas outras. Mas, irmãos, e aí? As outras dizem, não, vão a quem vende, paguem um preço para que eles possam vender para vocês, porque esse azeite só vai dar para nós, né? Então elas puderam entrar pelas bodas e as outras ficaram pelo lado de fora. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para as nossas vidas, será que há mudança em nós? Ou nós estamos... Porque todos nós conhecemos, irmãos. Voltem aí a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, verso 1, nos fala assim, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno
da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Vamos só analisar esse texto para nós poder sondar o nosso coração. Ele começa com um rogo aqui, e o apóstolo falando que o apóstolo era prisioneiro do Senhor. E aí o rogo dele é para que nós andemos como prisioneiro. Então, nós precisamos ver que a palavra, ela nos constrange, ela nos agarra. Essa palavra que nós temos ouvido, irmãos, ela é uma palavra que traz luz para a nossa vida. Porque lá em 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todo para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Sabe, irmãos, então nós agora precisamos nos considerar como prisioneiro e olhar como é que nós estamos andando. Né? Porque se nós olhar esse livro de Efésios, ele se divide em duas partes. Né? A primeira parte, do capítulo 1 até o final do capítulo, até o verso 21 do capítulo 3, ele vai falar sobre a visão. Toda a visão, tudo aquilo que nós precisamos para conhecer tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Cristo é por nós, está nos 3 primeiros capítulos. E aqui no capítulo 4, do 4 até o final, ele vai nos mostrar como é que nós estamos andando. Né? Então é muito importante nós conhecermos a visão, qual é a visão que Cristo tem dado para cada um de nós, para que então nós possamos andar conforme aquela visão que Deus tem trazido para cada um de nós. Né? Então, olhando esse verso aqui, eu quero andar um pouquinho aqui por esse livro de Efésios, para que realmente nós possamos, mais uma vez, trazermos à memória aquilo que o Senhor tem constantemente ensinado nós aqui nesse local. Né? Então, constantemente, e o primeiro ponto que nós precisamos conhecer da parte de Deus que está ali no capítulo 1 de Efésios 1, verso 4. Veja só que são textos conhecidos nossos, irmãos. Tem muitos textos hoje conhecidos nossos, mas eu quero andar por cada um deles. Mesmo que seja um texto só, para nós podermos olhar para a palavra de Deus, para que essa palavra realmente ela faça diferença em nossas vidas. Porque aqui no capítulo 1 de Efésios, veja o que diz o verso 4, né? Um texto já bem conhecido nosso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos saber aqui, irmãos, que nós fomos esses escolhidos antes da fundação do mundo. Escolhido por Deus. Deus já tinha no coração dele cada um de nós antes da fundação do mundo. Por isso que Deus, ali em João capítulo 3, verso 16, vai falar assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o único que ele tinha, ele nos deu. Sabe, para que ele se tornasse não mais o primogênito, o unigênito, mas o primogênito, né? Então, irmãos, para quê? Porque ele já tinha nos escolhido, ele teve que enviar o seu filho para fazer aquela obra perfeita ali na cruz, para que nós, pela misericórdia do Senhor e pela graça, pudéssemos andar em novidades de vida, juntamente com Cristo. Então, por isso, como que nós vamos, irmãos, como que aquele grande dia nós vamos chegar lá e dizer para o Senhor: Senhor, eu não andei de acordo com a sua vontade, por isso, por aquilo. Ele vai dizer:
eu te separei antes da fundação do mundo e revelei isso para você. Falei isso para você através da minha palavra, mas tu não tomou a minha palavra como palavra viva, que essa palavra iria convencer o teu coração. Essa palavra iria moldar o seu coração, porque nós fomos chamados para sermos filhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos. E uma vez filhos, irmãos, para sempre. Sabe? Então isso precisa ser algo bastante real para nossas vidas, né, nesses dias, para que nós possamos realmente sondar o nosso coração, para ver onde nós estamos, né? Avance um pouquinho mais, capítulo 2 de Efésios, ele nos fala também, irmãos, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe? Ele, quem é esse ele? Cristo Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Sabe? Quando nós estávamos sem condição nenhuma, ele nos deu vida. Agora, por que que ele nos deu vida? Se nós olhar o verso 4 aqui, vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual é esse amor que ele nos amou, irmãos? Qual é? Primeiramente, que ele nos separou antes da fundação do mundo. E depois ele enviou, como o texto de João lá diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, ele nos amou. Ele é um Deus de misericórdia, ele é rico de misericórdia. E esse grande amor que ele nos amou, ele enviou o seu filho, né? E aí o texto segue dizendo assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós não tivemos que pagar nada, nós só tivemos a graça de crermos. Porque até a fé vem do Senhor, sabe? E aí o texto segue dizendo: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto ele precisa ser uma realidade em cada um de nós. Irmãos, será que nós andamos olhando para o Senhor e olhando e vendo que o nosso lugar, quando a palavra de Deus diz que a nossa pátria não é mais aqui, a nossa pátria está nos céus, né? Aonde nós aqui estamos somente de passagem, precisamos andar dignamente, sabe? Então, quando esse texto fala assim, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é lá que é o nosso lugar, é nos lugares celestiais, é juntamente com Cristo, sabe? É onde ele está, nós estamos, sabe? E nessa caminhada, ele deixou seu trono, ele está no trono de glória, mas ao mesmo tempo ele está aqui morando dentro de nós, para nos conduzir, porque o nosso lugar não é mais nesse mundo. O nosso lugar é nas regiões celestiais, né? Em Cristo Jesus. Agora o verso 7 fala assim: para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Olha, irmãos, que precioso nós poder ver que tudo foi do Senhor. Nós entramos nessa graça preciosa de Deus, como? Como pecadores. Fomos limpos pela sua misericórdia. Fomos encontrados com Ele pelo amor de Deus. E agora nós precisamos, então, dar esse passo de fé, né? De que a palavra realmente molde o nosso coração em direção ao Senhor, né? Então, irmãos, olhando para esse texto, como nós precisamos voltar aqui para Efésios 4 e ver que agora nós podemos andar, não andar como nós achamos, mas andar dignamente da vocação a que fomos chamados. E aí nós começamos a perguntar para o Senhor, qual é a vocação de Deus para mim e para você? Não é aquele
aquele dom que o Senhor nos deu quando nós cremos. A vocação de Deus para nós vamos olhar ela muito claramente, não desmarcando aqui, mas nós podemos olhar ela em Romanos, capítulo 8. E eu convido os irmãos para nós ir lá, para nós compreender de uma vez por todas qual é a vocação, por que Deus me chamou antes da fundação do mundo, por que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para nos salvar e por que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, sabe? Aqui no Romanos 8, o verso 29, nos fala assim: portanto, ao que de antemão chamou, portanto, ao que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vocação de cada um de nós está aqui. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Lembra-se que lá em João 3,15, 16, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas aqui fala que ele é o primogênito, né? O irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. E todo o trabalhar do Espírito Santo vai ser para que esse caráter desse Filho seja formado em cada um de nós, né? Então esse é o chamado de cada um de nós. Porque, irmãos, o Espírito Santo não vai sossegar em nossa vida enquanto o caráter de Cristo não ser formado em nós. Sabe? Então esse é o objetivo, irmãos. Esse é o texto que nós precisamos olhar. Esse é o objetivo de Deus ter nos escolhido lá antes da fundação do mundo, ter enviado o seu Filho para morrer naquela cruz, para salvar nós que éramos semelhantes a Adão. A natureza que nós nascemos é uma natureza de Adão, mas o Espírito Santo quer que nós sejamos o último homem, o último Adão, não o primeiro, porque o primeiro é terreno, o último é celestial. E o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que realmente essa verdade flua em nossas vidas, né? Lembra-se que lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, ele coloca a vida no homem e quando ele forma o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, sabe? Então o homem, por um tempo, o diabo conseguiu estragar, mas não estragou os planos de Deus, porque Cristo veio. E Cristo restabelece aquilo que o diabo tirou do homem lá no Jardim do Éden, né? Então o Senhor agora volta, Deus manda seu Filho para aquela cruz, para que nós pudéssemos crer, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Agora a vida do Espírito Santo dentro de nós é para formar o caráter, para que nós sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho. Sabe, então, sejamos a imagem de Cristo Jesus aqui nessa terra. Então, irmãos, agora nós podemos voltar um pouquinho mais, olhando esse texto de Efésios, capítulo 4, com muito mais realidade para nós. Como nós estamos andando. Devemos andar dignamente na vocação a que nós fomos chamados. Então, nós fomos chamados com um único propósito: sermos semelhantes a Cristo, né? Por isso que a palavra de Deus sempre vai confrontar os nossos interesses. A palavra sempre vai trazer uma palavra de exortação, mas também uma palavra de encorajamento. Porque a palavra de exortação é: negue-se, tome a sua cruz. E a palavra de encorajamento é: siga-me. Siga-me, seguir o nosso Senhor. É isso, irmãos, é sermos semelhantes a Ele, né? Por isso que aqui, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então, irmãos, quando nós lemos
esses versos sequentes aqui, a gente vai ver todo como é que nós devemos andar. Não mentir mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que falava coisas inadequadas não fale mais, sabe? Então ele vai começar a moldar nós como é que nós devemos andar, né? E o verso 2 vai falar assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Sabe? Então, começa para nós andar como prisioneiro de Cristo, primeiramente nós já conhecemos a vocação, que é para nós sermos semelhantes a Ele. Agora vem uma pergunta: eu sou prisioneiro de Cristo? Porque, irmãos, um prisioneiro é que está amarrado nele. Sabe, o amor de Cristo, será que ele constrangeu o nosso coração a tal ponto de realmente nós sermos esses cativos do Senhor? Sabe? E a palavra de Deus fala o que é ser um cativo, o que é ser um escravo de amor. Porque aqui fala de prisioneiro, mas vai ser prisioneiro, um escravo, sabe? Aquele que é o nosso Senhor absoluto, ele exige de nós fidelidade. Sabe? E não desmarcando aqui, eu convido os irmãos para nós ir lá em Êxodo capítulo de número 21, para ficar muito claro para as nossas vidas, irmãos, o que é ser um prisioneiro do Senhor, o que é ser um escravo, o que a palavra fala sobre um escravo, né? Porque nós fomos libertos de uma escravidão terrena, mas nós agora somos escravos de amor, sabe? Nós éramos escravos por obrigação, mas agora nós somos escravos por amor. Sabe, aqui em Êxodo capítulo 21, a partir do verso 1, nos fala assim: são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo Hebreus, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe deu mulher e ela der luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Então, irmãos, aqui há um relato do que é ser um escravo por amor. O escravo, aquele servo, poderia, depois de ser escravo por 6 anos, ele seria livre. Mas quando ele olhava para o seu senhor, o seu senhor me tratou tão bem durante esses 6 anos que eu quero ser escravo a vida toda. Então, a partir do momento em que esse escravo confessasse, ele tinha que confessar publicamente: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero sair fora. Então, ele seria furado a sua orelha e ali ele seria escravo pela vida toda, sabe? Então, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E o Senhor, na sua infinita graça, se revelou a cada um de nós. Agora ele nos deixa, nós livres para escolher. Nós queremos sair, fomos livres do mundo. Agora eu quero ser escravo meu mesmo, ou eu quero ser escravo de Cristo? Sabe? Então é isso que o Senhor exige de nós. Se nós realmente quisermos ser escravo por amor, né? A palavra de Deus aqui em Efésios diz: sou prisioneiro, que nós devemos andar dignamente na vocação a que nós fomos chamados. Então, como nós devemos andar? Cada dia mais semelhantes ao nosso irmão mais velho, a Cristo Jesus.
né? Por isso que no verso 2 nós lemos aqui com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Quem era humilde? Cristo. Quem era manso? Cristo. Quem era aquele que era longânimo, né? Que suportou seus discípulos, né? Depois de andar 3 anos com eles, ainda brigavam por posição diante do Senhor, o Senhor suportou todos eles, né? Por amor, né? Então, quem é que suportou uns aos outros? Foi Cristo, por amor de nós. Então, aqui nós já podemos, se nós andar de forma digna da vocação que nós fomos chamados, então o Espírito Santo já começa a revelar para nós como nós devemos andar. Por que nós devemos suportar uns aos outros? Porque nós fomos colocados num corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça. Agora todos nós vamos receber instrução do cabeça. Por que o verso 3 fala assim? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que nós devemos nos esforçar, irmãos? Porque, irmãos, cada um de nós foi objeto desse amor do Senhor, sabe? Mas todos nós não temos o mesmo, nesse chamado do Senhor, o objetivo é o mesmo para todos nós, mas todos nós não respondemos na mesma altura. Uns estão mais, outros estão menos, mas todos nós, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. Porque nessa caminhada, vai ter irmãos chegando, irmãos nascendo de novo, irmãos bebês espiritual. E nós, aqueles que estão mais à frente, deve ser suporte para esses irmãos mais novos, para aqueles irmãos com um pouco mais de cabeça dura, que não aprende, né? Nós devemos estar ali suportando eles, dizendo, vamos, irmão, não desista. Não é a hora de nós pararmos, nós precisamos avançar. Por que nós devemos fazer isso? Porque o verso 5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Então, um só Senhor. Então, nós podemos ver, por que nós podemos lutar um pelo outro? Porque o mesmo Senhor de um é de todos, e ele age igual para com todos. A fé é uma fé só, porque é dado por ele. A fé não é um tem fé numa coisa ou outro no outro, não. Todos nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, um só batismo, todos nós fomos batizados. E aqui não está falando do batismo nas águas, não, irmãos. No batismo na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós fomos alvo desse batismo precioso, né? No verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus. Irmãos, olha para esse universo, esse Deus que cuida desse universo, né? Que formou esse universo e cuida dele com todo o poder. Esse Deus habita dentro de você e de mim, sabe? Há algo extraordinário acontecendo aqui. Então, por isso que nós precisamos nos esforçar para que nós preservemos a unidade do Espírito, sabe? Nós devemos, sabe, essa unidade, porque o nosso Senhor orou lá em João, né? Na oração sacerdotal, ele diz, Pai, assim como tu és em mim e eu em ti, sejam eles também em nós. Olha só, nosso Senhor orando por essa unidade, porque assim como o Pai, o Filho, são juntos na eternidade, agora na eternidade futura, acrescenta nós. Nós estamos juntos com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. Sabe, isso é algo precioso para nós, né? Então, irmãos, olhando para esses textos, como nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração, para que nós possamos ver onde nós estamos. Temos recebido a palavra de Deus como uma palavra viva,
vindo do trono de Deus, ou ela é simplesmente uma palavra para nós, tudo bem, tudo tranquilo, né? A palavra veio para nós, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor vai conduzir nossas vidas. Quando nós estamos com dificuldade, nós oramos ao Senhor, Ele resolve o nosso problema. Irmãos, temos que ter cuidado, porque Deus é sério, tá? Deus é muito sério. E Ele vai cobrar com muita firmeza tudo aquilo que Ele tem requerido, Ele tem trazido para as nossas vidas, né? E eu quero ler para nós nos encaminhar para o final, alguns versos da palavra do Senhor, mostrando que o nosso lugar é em Cristo Jesus, sabe? Então, irmãos, olha para Romanos 6, 8. Olha o que diz para nós, irmão. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Então, irmãos, isso precisa ser uma realidade para nós. Porque aqui em Romanos 6, a partir do verso 3, nós vamos começar a ver que nós morremos com Cristo, que nós fomos sepultados com Cristo e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, né? Agora aqui está falando se realmente essa palavra de Deus, ela é viva para nós, ela vem cortar nosso coração, nós precisamos compreendermos que Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, né? Então, como isso precisa ser algo bastante firme nas nossas vidas, né? Vamos para frente um pouco aí, irmãos, em Gálatas, capítulo de número 3, 26 e 27, fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sabe? Então, mais uma vez, se todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nós fomos revestidos, né? Se nós estamos revestidos, se Cristo é real para nós, agora como estamos andando de conformidade com Ele, ou estamos andando revestido de Cristo, andando conforme nós queremos, né? Aqui em Gálatas mesmo, se nós olhar um verso muito conhecido nosso, também, né, vai falar assim, no capítulo 2, finalzinho do verso 19, diz assim: estou crucificado com Cristo, né? Então eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe? Então isso precisa ser uma realidade para nós. Será que o viver que eu tenho expressado a vida de Cristo? Eu tenho andado com mansidão, eu tenho andado com longanimidade, eu tenho andado em amor com aonde eu estou, né? Para nós pensarmos. Agora, Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, vírgula, quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, é uma palavra muito firme para nós. Cristo é, Ele não vai ser, Ele não será, Ele é a nossa vida. Se nós andarmos de conformidade como Ele sendo a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Mas agora, o nosso viver agora, Ele é a nossa vida. Mas Ele está sendo transformado, o caráter dele em nós, para que quando ele se manifestar, logo ele se manifestará, como é que nós estaremos diante dele. Sabe, então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo ajude cada um de nós. Pegue firme conosco, para que então a nossa vida seja uma vida gloriosa diante do Senhor.
E para nós encerrarmos aqui mesmo em Colossenses, capítulo 3, olha o verso 12. Nos fala assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmão, não precisa nem de explicação esse texto. Durante tudo aquilo que nós estudamos, ele só fala revestivos, porque nós somos eleitos de Deus. Nós somos os eleitos de Deus. Agora, a pergunta é: estamos sendo revestidos? Estamos andando como Cristo? Os atributos de Cristo têm sido passados para nós? Nós estamos sendo semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Ele era amoroso, Ele era misericordioso, Ele era bondoso, Ele é, sabe? Agora nós somos. Se nós olhar para a nossa carne, não. Agora, se nós viver no Espírito, aí somos. Porque não é mais nós, é Cristo vivendo em nós. Aí sim, irmãos, aí nós vamos poder olhar com misericórdia, aí nós vamos poder dar, se alguém bater na nossa face esquerda, nós vamos poder oferecer a direita. Aquele que pede a nossa capa, nós vamos poder também deixar a túnica. Aquele que convida nós a andar uma milha, nós podemos ir com ele 2. Por quê? Porque a vida de Cristo é essa vida que veio habitar em nós para transformar as nossas vidas. Que realmente, irmãos, o Senhor possa sondar o nosso coração e nós compreender que a palavra dele é viva e ela é eficaz. Sabe? E mais uma vez, quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é, Ele não vai ser, Ele é. Amém, irmãos? Querido Pai, somos gratos, Pai, por mais esse momento. Que a Tua palavra, Senhor, encontre caminho no nosso coração para nos levar a um profundo arrependimento, Senhor. Porque, Senhor, nós temos falhado. Muitas vezes nós temos andado de forma inadequada. Muitas vezes nós temos andado, Senhor, como servos maus, não servos prudentes. Por isso nos ajude nesse momento, Pai. Visita o nosso coração. Cremos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, ajuda-nos a guardar essa palavra no nosso coração, para que o inimigo, Senhor, não tome a Tua palavra que foi semeada no nosso coração, para que o inimigo não arrebate de nós essa palavra, Senhor, mas que essa palavra realmente faça morada em nós e transforme cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai. Visita nós. Transforma nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.